Como eu disse no vídeo anterior, Guerra, Adorável Guerra, foi o primeiro livro que eu li nessa maratona, nessa MLI, né, para conquistar a caixa de livros lançamento. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse livro para vocês, trazer uma resenha completa sobre ele. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Guerra, Adorável Guerra, foi lançado aqui no Brasil esse ano, de 2024, pela editora Darkside, pelo selo Dark Love. Esse livro tem 448 páginas e o gênero romantasia se encaixa perfeitamente com esse livro. Eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que romantasia está sendo meu subgênero de fantasia favorito, porque tá bem bom esses últimos livros que eu tenho lido do gênero, viu? Melhor, do subgênero. Tenho que admitir. E esse livro começa com um escândalo, mais precisamente entre os deuses, com Hefesto pegando a sua esposa Afrodite na cama com Ares, em um hotelzinho, né? Um hotel até um tanto quanto chique, né? Mas ainda assim em um hotel. E ele prende o casal, né? Os dois na cama com uma rede que ele mesmo construiu, né? Ele é o deus da forja. E fala que vai levar eles para o Olimpo, para julgamento, que não sei o que. Mas Afrodite consegue contornar ele ali e tal, comentando, fazendo a cabeça dele, né, para fazer um julgamento ali mesmo, no quarto do hotel. Onde o Hefesto poderia ser o próprio juiz, júri e carrasco. E Afrodite seria a sua própria advogada de defesa, né? E o argumento que ela usa, né, o argumento da defesa, eu acho que eu posso colocar assim, né, é um tanto quanto instigante, eu acho que eu posso colocar assim. Porque ela fala que ele não a ama, que ela, apesar de ser a deusa do amor e tudo mais, que ele não ama, porque ele não sabe o que é o amor. E para dar embasamento, né, para essa afirmação dela, ela fala que vai contar não uma, mas duas histórias de amor em que ela teve ali participação, que ela viu acontecer e que vai corroborar para toda essa afirmação dela, né? E aí começa as histórias de Guerra, Adorável Guerra. Que lindo, cara! Então a deusa começa a contar a história do primeiro casal, o James e a Hazel. O James é um pedreiro, né, que trabalhava com construção civil e tudo mais, e que sonha em um dia ser engenheiro civil, construir prédios, monumentos, né, a grandes coisas arquitetônicas, acho que eu posso colocar assim. E a Hazel, uma pianista, que sonha em um dia tocar num conservatório, né. Eles se conhecem em uma quermesse, uma coisinha ali de uma cidadezinha pequena de Londres, e assim, logo se veem arrebatados pelo amor. Eles não conseguem dormir, eles não conseguem pensar em outra coisa a não ser estar na companhia um do outro. E é questão de dias, né, que eles têm essa reação, né, essa ligação, eu acho que eu posso colocar assim. Só que a gente tem que lembrar que a nossa história se passa em 1918, o estopim da Primeira Grande Guerra, né? E o James já estava, faltava acho que uma semana para ele poder se apresentar, para poder passar pelo treinamento, né, para poder ir para a linha de frente. Então ele pensou, bom, tem uma semana para conquistar essa garota. E ela a mesma coisa. Só que infelizmente, acho que no segundo dia que eles estavam ali se conhecendo e tal, o James acaba recebendo um telegrama de uma convocação emergencial, né? E ele acaba tendo que embarcar no navio, embarcar em um monte de coisas, né, e tal. E a Hazel acaba ficando um tanto chateada, sabe? Por ele achar que ele sumiu, achar que ele desistiu dela e tudo mais. Mas depois ela descobre que ele foi convocado para a guerra e tal. E eles começam a se corresponder por cartas. Então essa partezinha do romance aí no comecinho do livro é bem instigante, é bem gostosinha de ler. Assim. Mas a autora também traz algumas informações, tanto quanto importantes para a nossa história, que é sobre a guerra, né? Principalmente como a guerra moldou todos os personagens desse livro. Então ela fala sobre as trincheiras, né? A escassez de alimentos,
como a produção de todos os países eram todos voltados para a guerra, né? E nessa de coisas voltadas para a guerra tinha os tais centros de recreação, né? Como se fosse os locais de descanso, de treinamento dos soldados, né? Tinham centros ali onde eles poderiam jogar cartas, jogar tabuleiro, tinha alguém tocando alguma coisa, né? Alguma banda e tal. E nisso a Hazel acaba se voluntariando para estar trabalhando ali nesses centros recreativos, né? Como pianista e tal. E acaba conhecendo a Colette. Melhor, antes disso, né? Ela vai para a França, né? Ela é de Londres, né? Inglaterra. Ela vai para a França, em Paris, para ser mais exato. E lá ela conhece a Colette. Colette é uma das personagens, né? Que é do segundo casal, que está se conhecendo ainda. E a autora traz pra gente a história da Colette, que é um tanto quanto triste, né? E bem detalhada e bem colocada. A Colette é uma órfã, ela era belga. Era não, porque ela não deixou de ser, né? Ela é belga, então ela traz um contexto aqui do massacre que acabou acontecendo, né? Na Bélgica, quando a Alemanha invadiu a cidade lá, matou o pai dela, os tios, os primos, o carinha que ela conhecia desde criança e que se apaixonou por ele quando ela ficou mais adolescente, mais adulta, né? E a mãe dela também acabou morrendo depois que acabou esse massacre, né, da Alemanha e tal. A mãe dela acabou morrendo de tristeza. Então a Colette se viu numa posição que é o seguinte, não tinha mais nada para ela na Bélgica. Tipo, literalmente acabou a cidade para ela. Então ela vai para a França, passa a morar com a tia dela que morava lá. E nesses 4 anos que ela estava lá morando com a tia, ela também se voluntariou para estar trabalhando nesse centro, né, de recreação ali. E aí ela conhece a Hazel, ela canta muito bem, então fica uma no piano, a outra cantando, né? Então fica ali uma coisinha gostosinha de ler também. E nisso a gente entra com outro rapaz que faz parte do segundo casal, né? Porque ele se apaixona pela Colette, o Harlan, né? Que também é um pianista, ele é americano, ele entrou na guerra por questões de quando foram recrutados o pessoal de uma banda, né, americana para poder entrar na guerra e tudo mais. E ele se apaixona pela Colette também. Tem a história dele também um tanto quanto triste. Mas aí a gente tem a formação do nosso segundo casal. São 2. Bota 2 dedinhos assim pra você não esquecer. Mas um ponto assim que eu mais gostei nesse livro, que eu sou obrigado a pontuar aqui nessa parte, foi a questão da fala dos deuses. Principalmente a interferência que eles têm nessa história, nessas 2 histórias, para ser mais exato. Afrodite, nos trechos onde ela vai narrando a história, além de ter o ponto de vista dela, tem também algumas interações que ela acaba fazendo ali, de sussurrar alguma coisa no ouvido de um, empurrar o outro ali para cair nos braços de alguém, sabe? Então é bem interessante. Mas a história também não fica só por conta da Afrodite, né? Outros deuses também aparecem, outros deuses também narram. Então tem a parte do Ares, né, o deus da guerra, e quando ele narra, ele é imponente, ele fala a questão do poder militar, de armas de fogo, de militarismo no modo geral, sabe? Muito bem colocado, muito bem explicado. Tem também Apolo, o deus do sol, mas também o deus das artes, né? Então toda essa parte de música, né? Principalmente do Harlan ser um pianista de jazz. Então o Apolo, sempre quando narrava essa questão do Harlan, ele trazia essa questão de inspirar ele a compor músicas, então também era bem interessante. E o meu queridinho tenebroso, acho que eu posso colocar assim, o rei do submundo, o Hades, também aparece na nossa história, também narra alguns trechos, e assim, tenho que admitir, para mim foram não vou dizer que foram as melhores partes, mas as partes em que ele aparecia e eu ficava assim, fulano vai morrer, ou senão, ciclano não vai sobreviver, que não sei o que.
às vezes era tiro e queda, né? Mas o modo como ele tratava aquela alma que estava chegando aos reinos dele, né? Passando pelos portões do Tártaro, né? Eu acho que eu posso colocar assim. Acho que é Tártaro mesmo. Era muito legal, era muito bom de se ler. Não só por ter narrações, na verdade, né? Desses outros deuses, mas eu falo também no contexto de que... Tá, eu não sei se era bem por conta de eu estar muito ligado à história, ou se era a questão da própria escrita da autora. Mas eu tenho que admitir que esses trechos narrados pelos deuses, quando eu estava lendo, né, na minha mente, eu tinha a entonação de voz de cada deus. Então, da Afrodite era uma coisa mais calma, mais tranquila e tal. A do Ares era uma voz mais grossa, mais imponente. A do Hades já era uma coisa mais fria, sabe? A do Apolo meio que agitada, mesmo como se fosse uma música. Então, é bastante interessante esse contexto todo que a autora trouxe. Como eu disse, eu não sei se é a escrita ou se foi a história como um todo que acabou me fazendo ler desse jeito, né? Mas eu amei isso no livro. Isso, sem sombra de dúvidas, foi o ápice do livro para mim. Não gostei. Que isso? Asmei. Agora, um ponto importante que a autora não deixou de lado, não passou pano e foi muito bem pontuado na nossa história, na história aqui, é a questão da segregação racial, que aconteceu muito ferranho na Primeira Guerra, né? O Harlan, inclusive, eu acho que eu não comentei aqui, né? Ele é um rapaz negro, então você imagina como não foi para ele, um homem negro, estar apaixonado por uma garota branca num país extremamente racista. A Europa como um todo é muito racista, né? E tinha, ela descreve aqui, né, pra gente, tinha o acampamento de guerra para negros, tinha o centro de recreação para negros, era tudo dividido, era tudo bem segregado. Inclusive as tarefas, né? Os negros não iam para frente para a guerra se misturar com os brancos, não. Eles ficavam na questão de manutenção e criação de ferrovias, como é que fala o negócio lá? Mexer com coveiro, precisava de muito coveiro, porque muita gente morria, né? Eu também ficava nessa questão de enterros e tal. Era só as coisas mais chulas, sabe? Que eles colocavam os negros. E isso a autora colocou bem. Não só colocou tão bem isso daqui no livro, como ela colocou também o que aconteceu depois da Primeira Guerra. Porque o Harlan, como eu disse, ele é americano, né? E quando ele volta para os Estados Unidos, ele acha, né? Na verdade, até uma passagem aqui que ela fala, porque os negros têm uma parte aqui no livro, né, que também é um contexto histórico, que eles vão para a linha de frente, né? Ele faz parte de um grupo de uma banda, né? Eles vão literalmente para os primeiros negros que vão para a Primeira Guerra Mundial, eles vão justamente só para recreação. Eles não vão para a linha de frente, né? Então eles vão tanto para trabalhar essas questões que eu falei, desculpa, tô até engasgando aqui, e nessa questão de recreação, basicamente e unicamente para isso. Mas quando eles são convocados para a linha de frente, eles demonstram grande poder, eles conseguem avançar em cima dos alemães, né? Eu acho que é a palavra mais certa. Então eles acabam até sendo um tanto quanto consagrados, né, nos Estados Unidos quando eles voltam, né, depois do fim da Primeira Guerra. Mas logo depois já vem aquele presidente que eles tiveram lá muito opressor, a questão toda de segregação racial que tem nos Estados Unidos, que foi e ainda é muito pesada, muito forte. E isso a autora não passa pano, ela coloca muito bem colocado, né? Não só coloca isso, como ela também coloca as questões do pós-guerra, né? Ou melhor, ainda durante a guerra, as questões de traumas que a guerra traz, as cicatrizes que a guerra acabou ocasionando nos nossos dois casais, né? Nos 4 personagens. Tanto que há um trecho aqui, isso não vou dizer que é um spoiler, né? Só vou dizer por alto, então, para não dar spoiler. Há um trecho aqui onde eu vi que ia ser narrado pelo Hades, eu falei, fulano vai morrer. E a interferência da própria Afrodite, né, pedindo para o tio não levar a alma desse personagem. Ela implora para ele não levar essa pessoa.
ele fica meio que com o pé atrás por causa das moiras, né? Que não iam gostar muito disso e tudo mais, mas acaba cedendo aos encantos da sobrinha. Mas ele fala pra ela, olha, ela tem isso, aquilo outro, ela tem 3 coisas aqui. Ela não pode voltar à vida com essas 3 coisas. Então, eu pensei que ia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu, ainda bem, né? Mas ainda assim, foi um marco na história dessa personagem, ou desse personagem. Não vou jogar quem. E chora! E eu quero ver você chorar, viado! Eu quero ver você implorar! Agora, uma última coisa que eu vou falar aqui, antes de finalizar o vídeo, e isso pode ser um spoiler ou não, mas eu acho que não seja tanto sem spoiler não, é que no final do livro, pela questão dos deuses e tal, eu acho que vai haver uma continuidade. Pelas falas dos personagens, pela fala dos deuses e tal, provavelmente vai ter um segundo livro sim. Principalmente se a gente for pensar que em Guerra, Adorável Guerra foi narrada, né, as 2 histórias da Afrodite, foi colocada na Primeira Guerra Mundial. E infelizmente a gente teve uma segunda. Então as chances de ter uma continuação é bem grande. E aí? Como é que fica? E aí? Então, depois disso tudo, eu só tenho uma coisa a dizer. Guerra, Adorável Guerra, o primeiro livro que eu li para SMLI, eu finalizei a leitura com 5 estrelas, favoritado, e eu recomendo esse livro para todo mundo que gosta de um livro de romance, com pitadinhas ali, algum contexto e tal de fantasia, e que não se importe tanto em ler alguma coisa sobre a guerra, sabe? Eu particularmente não gosto de livros sobre guerra nem nada, mas aqui a autora conseguiu colocar todos os pontos sem pesar muito a mão na questão da guerra. Ela foi necessária no que precisava ser necessário e puxou muito pro lado do romance, certo? Então, depois de finalizar, né, de dominar... Bicha, muda! Bem... Eu não sei o que aconteceu, que o áudio não captou, então vou regravar aqui de novo essa parte, tá ok? Então, se vocês verem um corte muito abrupto, é por conta disso. Então, novamente, depois de terminado e ter dominado a caixa de livros lançamentos com Guerra, Adorável Guerra, chegou a hora de eu ver qual outra caixa eu iria dominar. E eu pensei assim, bom, tem a caixa de livros encalhados, né, que eu gostaria de colocar uma certa HQ por conta do seguinte. Vocês devem estar... Primeira coisa, né, vocês devem estar se perguntando, nossa, Marco, mas uma HQ encalhada é meio complicado, é meio estranho, né? Mas tem uma justificativa. Quando eu comprei essa HQ, eu não me atentei ao fato dela ser uma HQ biográfica. Eu fiquei assim... Quando eu vi depois, eu falei assim, nossa, eu não leio biografia, eu não gosto desse tipo de leitura. Então eu fiquei assim, vai agora, ou eu coloco esse livro, essa HQ, nesse desafio de livros encalhados, ou ela vai ficar muito tempo na minha estante, porque para mim a HQ é tira-ressaca. Uma bibliográfica, eu não vou ler uma HQ bibliográfica, a não ser que não seja por um desafio, né? Então eu falei, calma, respira, vamos colocar ela como um desafio, né, dessa maratona. Eu não sei para que lado que vai estar a caixinha, que essa altura do vídeo já deve ter colocado, né? Mas eu coloquei ela como... selecionei essa HQ para ser uma leitura para dominar a caixa de encalhados. Então, a HQ, né, o segundo livro que eu vou estar lendo nessa MLI vai ser Retalhos. E aqui atrás, na verdade, não tem uma sinopsezinha. É alguns... Como é que fala? Eu não lembro o nome, mas é tipo comentários de pessoas, sabe? Então eu vou ler aqui para vocês. O primeiro que a gente tem aqui é do Neil Gaiman, que diz: comovente, delicada, com desenhos maravilhosos e sinceridade dolorosa, pode ser a graphic novel mais importante desde Jimmy Carrigan, né? O outro que tem aqui é do tal do Julius Fier, que coloca: é o que chamam de literatura. O terceiro que a gente tem aqui é do The New York Times Review of Books, que diz: ao contrário
ao contar essa história das pequenas brutalidades que os pais infligem a seus filhos e os irmãos uns aos outros, Thomson descreve a agonia e o êxtase da obsessão por Deus, por um amor, e não teme denunciar os caminhos pelos quais a obsessão consome a si mesmo e evaporar-se. Aí aqui no final tem só umas coisas de premiação que diz vencedor de 3 prêmios Harley, melhor artista, melhor graphic novel original e melhor cartunista, 2 prêmios Eisner, melhor graphic novel e melhor escritor/artista, e em 2005 do prêmio da crítica, É isso mesmo. Em 2005 do prêmio da crítica da Associação Francesa de Críticos e Jornalistas de Quadrinhos. Tradução de Érico Assis. Então, Retalhos vai ser a minha segunda leitura, né? Ela é um pouquinho grande. Eu não sei se eu vou conseguir ler ela... quanto tempo, na verdade, que eu vou conseguir ler ela, né? Mas eu vou... Assim que eu terminar de ler, né? Acho que ainda essa semana eu consigo terminar de ler e trazer uma review aqui pro canal, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima.